Sabe, entender a psicologia humana pode ser uma ferramenta de influência nossa, poderosíssima. A gente vai mergulhar agora numa história fascinante que mostra exatamente isso. Como a nossa necessidade de validação pode ser a chave para conquistar até as pessoas que parecem mais inalcançáveis. É uma metáfora e tanto, né? A ideia de que todo mundo, não importa o quão forte pareça ser, tem uma vulnerabilidade escondida. O que a gente vai fazer agora é justamente desvendar o que isso significa e como essa tal brecha pode ser encontrada e, claro, explorada. Então, o que é exatamente um ponto fraco nesse contexto? Olha, não estamos falando de fraqueza física, de jeito nenhum. O foco aqui é totalmente psicológico. Pensa numa insegurança bem profunda, sabe? Uma necessidade emocional que não está sendo atendida, ou até mesmo um prazer secreto que a pessoa tenta esconder a todo custo. E para isso ficar bem claro, vamos sair um pouco da teoria e mergulhar numa história real. Quero que conheçam Arabella Huntington, que era esposa de um dos maiores magnatas das ferrovias do século XIX. Ou seja, uma mulher com acesso a uma fortuna que a gente mal consegue imaginar. E aqui é que está o grande drama da vida da Arabella. Ela tinha uma riqueza assim fabulosa, mas ao mesmo tempo era atormentada por uma insegurança social gigantesca. A elite da época via ela como uma alpinista social, uma nova rica. Para se ter uma ideia, quando ela dava festas na sua mansão espetacular, quase ninguém da alta sociedade aparecia. Ela queria ser aceita mais do que qualquer outra coisa. E essa sensação de não pertencer não vinha só dos círculos sociais, não. Os comerciantes de arte, por exemplo, viam o dinheiro dela, claro, e até a cortejavam, mas sempre com um ar de superioridade, de condescendência. Cada conversa, cada negociação só reforçava o que ela mais temia, que o dinheiro dela não podia comprar legitimidade ou respeito. Mas aí, no meio de toda essa gente, surge uma pessoa que adota uma abordagem completamente diferente. O nome dele era Joseph Duveen, um negociante de arte que percebeu uma coisinha que todos os outros tinham ignorado. E aqui a gente começa a ver a genialidade da estratégia do Duveen. Ele não chegou tentando vender a obra mais cara para Arabella, pelo menos não no começo. A abordagem dele foi toda baseada em paciência e numa leitura psicológica muito, muito profunda. Olha só os passos do plano dele. Primeiro, o foco não era vender, de jeito nenhum. Ele a acompanhava em passeios, conversava sobre a realeza que conhecia. Segundo, ele educava o gosto dela, mas de forma sutil, sem parecer um professor chato. Terceiro, e isso é crucial, ele a tratava como uma igual. E por fim, ele validava o gosto dela, agindo como se ela sempre tivesse tido uma sofisticação natural. Então, a sacada genial é esta. O Duveen não estava vendendo arte, ele estava vendendo validação. Ele a fez sentir que era valorizada por quem ela era, pela sua personalidade, e não só pelo dinheiro do marido. E isso, para uma pessoa tão insegura, a deixou, como diz a fonte, totalmente derretida. Ok, agora vamos avançar e ver como todo esse investimento de longo prazo no relacionamento se pagou. A paciência do Duveen estava prestes a render frutos. E que frutos, viu? Espetaculares. A linha do tempo aqui não deixa dúvida. Primeiro, Duveen constrói uma base sólida de confiança. Aí, em 1900, o marido de Arabella morre e ela herda uma fortuna imensa. E o que acontece logo depois? Ela começa a comprar arte de forma massiva e adivinha de quem? Exclusivamente do Joseph Duveen, o que culminou na compra da famosa pintura The Blue Boy. E isso aqui ilustra o resultado de forma brilhante. Ela não só comprou dele, ela fez aquisições monumentais. A compra de The Blue Boy foi um marco, foi o preço mais alto pago por uma obra de arte até aquele momento. A mulher, que antes era esnobada, se tornou uma das colecionadoras mais importantes do mundo, e tudo sob a orientação de Duveen. É uma história e tanto, né? Mas vamos dar um passo para trás e entender a psicologia por trás disso. Por que a estratégia do Duveen foi tão devastadoramente eficaz? O que foi que ele entendeu sobre a natureza humana? A resposta está toda aqui. Essa necessidade que a gente tem de validação, de reconhecimento, de se sentir importante e aceito, isso não é uma coisinha boba, não. É um dos impulsos mais fundamentais e universais da experiência humana. Mirar nessa necessidade é uma forma incrivelmente eficaz de influenciar. As chaves para essa tática são bem reveladoras. Primeiro de tudo, o desejo de validação é praticamente universal. Segundo, ao fazer as pessoas se sentirem seguras sobre seu gosto, sua inteligência, você preenche um vazio emocional profundo. Você oferece algo que elas não conseguem sozinhas. E por causa disso, a sua influência se torna bem-vinda, às vezes quase imperceptível. No fim das contas, o resumo da ópera é este.
A segurança emocional que vem da validação cria um laço de lealdade incrivelmente forte. Para Arabella, o sentimento de finalmente pertencer, de ter seu gosto validado por um especialista, era algo que dinheiro nenhum poderia comprar diretamente. Tornou-se inestimável. E isso nos deixa com uma pergunta no ar, né? Essa necessidade humana tão profunda por validação, que o Dovin explorou com maestria, será que a gente deve enxergar isso como uma fraqueza a ser explorada, ou quem sabe como a própria base sobre a qual a gente constrói nossas conexões mais importantes? Fica aí a reflexão.